Olá. Tem dias que a gente amanhece assim saudosa, né? Com saudade dos amigos que partiram para o plano espiritual, né? De amigos até que a gente ainda tem contato, mas perdeu a proximidade por conta dessa Covid, né? Houve um distanciamento. Mas assim, faz parte da vida e a gente tem que conviver com essa dor. Tem um escritor, um amigo meu, que é de Estância, nasceu em Lagarto, Sergipe, depois veio morar aqui na minha terra, Estância. Durante 40 anos ele morou aqui. E Tadeu, ele foi acometido por uma doença quando ele estava no ensino médio. Ele passou um ano internado em São Paulo e ficou bastante magro, voltou para a estância e ele se isolou da sociedade, né? Porque até hoje a sociedade isola um pouco as pessoas doentes, acamadas, né? Existe um distanciamento, as pessoas não querem conviver com a dor do outro, né? Cada um está no seu egocentrismo e quer viver suas coisas, suas histórias, e hoje com tantos passeios, tantas novidades, tanto entretenimento, né? E antigamente aqui na Estância a gente não tinha muito entretenimento, então as pessoas se visitavam uns aos outros. Tadeu, depois de 20 anos de isolamento, ele se tornou um autodidata e teve a oportunidade de trabalhar na Biblioteca Municipal de Estância. E ele trabalhou na biblioteca, acredito que durante uns 20 anos. E eu conheci Tadeu, né, nos meus estudos com 16 anos de idade. Só quando ia o grupo para a biblioteca, eu ficava envergonhada. Que eu ia falar com um homem inteligente, né, um jornalista, e me escondia. Quando eu tive a oportunidade de me tornar escritora, em 1997, e minha irmã já poetisa aqui na Estância, já frequentando a casa de Tadeu, e foi minha oportunidade de ter o que conversar com Tadeu. Comecei a levei meu primeiro livro, Que Você Quer Ser, os jornais, na época que eu saía nos jornais de Estância, de Aracaju, ele já recebia aqui na Estância jornais e já estava tendo conhecimento do meu nome. E ficou feliz. E começamos a amizade. E todo mês, quando eu vinha para a Estância, todo mês que eu vinha, eu fazia questão de ir na casa de Tadeu, de levar novidades, levar jornais, levar o que estava acontecendo na cultura de Aracaju, no movimento de Aracaju. E assim criamos um vínculo de 17 anos, até a morte de Tadeu. E eu, certa vez, disse para meu pai também é uma pessoa que eu tenho muita saudade, né? Que ele é uma pessoa que aconselhador. Não falava muito, mas quando falava, gostava de dar bons conselhos bíblicos. E eu gostava, né? Tocava fundo na gente. E eu disse, meu pai, é interessante como Deus botou essa obrigação de visitar Tadeu. Eu não era nem tão amiga dele assim, né? E depois aí eu comecei. Todo mês eu sinto em meu coração de visitar Tadeu. É como se fosse uma obrigação. Ele fez, não, minha filha, não é obrigação. É amor. Amor de Cristo dentro de você, de fazer o bem para o outro. Eu disse, meu pai. Ele, isso é amor de Cristo. Eu digo, tá certo. O amor de Cristo que eu, né, fiz essa missão com Tadeu. Tadeu não casou, era cuidado por uma senhora, a dona Josefa. A família sempre estava lá visitando, dando suporte, mas ele ficava mais com dona Josefa. E a maior alegria de Tadeu e dona Josefa era as minhas visitas todo mês certinho. E assim eu fiz. Foi considerada mesmo uma grande missão, até a morte de Tadeu. Quando ele me esperava nos feriados, que ele dizia para dona Josefa, Thelma vai vir, tenho certeza. Que eles ficavam meio solitários, né? Thelma vem nos visitar. E ele ficava... Tadeu, ele foi acometido por uma surdez por conta dos remédios. E aqui está Tadeu. Ele ficou surdo e se comunicava através da escrita. Então não era todo mundo que tinha paciência de ir lá e de ficar uma tarde ele escrevendo e se comunicando através da escrita. Ele ainda falava porque ele até os 18, 19 anos de idade, né, ele não era doente, né? Então os remédios que foram fortes atingiu, né, a audição de Tadeu. Ele falava, Thelma, como é que vai, Thelma? Thelma, você está forte, mas está mais bonita do que magra. Era assim que ele se comunicava, aquela voz grossa, porque ele não via a voz dele. Aí ele perdia aquela, né,
aquela agilidade de falar. E ele foi perdendo, só falava de vez em quando. E aqui tem um livro de Tadeu, foi o 5º livro dele. Ele publicou 4 livros aqui na Estância, né? E ele teve patrocínios, e aqui o 5º livro dele, que foi patrocinado pelos irmãos, e através, né, do meu suporte, quando ele convidou, Thelma, me ajude. Thelma, eu quero publicar esse 5º livro. Ele me deu as crônicas dele, me passou as crônicas dele, e eu selecionei e disse, Tadeu, seu livro agora vai ser universal. Porque Tadeu escrevia muito sobre o povo de Estância, sobre a cultura de Estância, quase tudo de Estância. Eu digo, vou selecionar suas crônicas que vai, né, servir para todo mundo, e não só para o povo de Estância e para a cultura sergipana. Aí tem uma aqui, a Jesus Cristo, né? Como disse meu pai, é o amor de Jesus, né? Que eu tive com Tadeu. Então vamos aqui, Jesus Cristo. Jesus foi o mais sábio e perfeito dos homens. Ensinou a tolerância, o amor próximo, a justiça, a verdade, a humildade e a pureza. Amou as criancinhas, os pobres, os ignorantes e os pecadores. Compadecia-se de todos que sofriam. Reprovou a hipocrisia, a violência, o ódio, o orgulho, o egoísmo, a calúnia e a inveja. Na época em que Jesus viveu, o mal se pagava com o mal. A vingança era permitida em muitos casos, louvada. Os pobres viviam humilhados, os ricos se mostravam prepotentes. Com seus ensinamentos, porém, Jesus foi mudando essas maneiras erradas de proceder que vinham imperando para o mundo. Ele destacou o valor dos humildes e pregou o desapego dos bens terrenos e a fraternidade universal. Despertou nos homens a esperança numa vida futura, de recompensa para os bons e de castigo para os maus, dando assim um sentido sobrenatural à existência. Passou a vida pregando verdades eternas, isto é, verdades que até hoje ninguém pode desmentir. Já se vão mais de 2000 anos. Jesus sabia que os homens se parecem com crianças, também gostam de ouvir histórias. Usou então, desse modo, para instruí-las na sua doutrina de paz e amor. Contava a seus discípulos e às multidões que o seguiam pequenas parábolas que encerravam em grandes lições de sabedoria. Muitas delas são até hoje lidas, ouvidas com agrado por pessoas de todas as idades. Um dia Jesus foi acusado de pôr em perigo suas ideias, o poder dos reis e a supremacia dos poderosos, e foi condenado à morte na cruz. Como então se usava? Antes de morrer, pediu a Deus perdão para que os injuriavam e não souberam o compreender. Aí por isso que muitos dizem, volta Jesus, né? Volta Jesus para trazer de novo essas lições, né? De a gente amar as crianças, os pobres, os ignorantes e os pecadores. Assim seja. Paz e saúde para todos. Obrigada, Carlos Tadeu. Obrigada.